Babi, a fala é tua. Olha, novidade, né, para quem tem cérebro, nenhuma. Todo mundo sabe a crueza da crueldade que é praticada por esses grupos que tomam o poder pela força, pela violência. A história da humanidade é isso. Existe um troço na nossa vida que se chama fundamento da legitimidade de alguma coisa. Quem é que comanda outro? Aquele que tem uma legitimidade. Porque se não tem legitimidade, aquele que é mandado não cumpre. Existem duas formas básicas de legitimar um comando. A primeira é pela violência, seja ela física, seja ela moral. A segunda é você ter uma legitimidade lógica, racional. A legitimidade lógica no Estado democrático é o direito. Presume-se que a sociedade, através dos seus representantes, ela definiu as normas que devem ser seguidas, deu ao Estado o monopólio da força para enforçar o cumprimento da lei. Nos morros, nas comunidades dominadas pelo narcotráfico, a legitimidade provém da violência e não é do Estado. Então, quando a gente fala no Brasil atual, a Globo enche a boca para falar, o UOL enche a boca para falar, o Estadão e toda a mídia que recebe dinheiro do governo em golpe de Estado. Ah, o Moraes, ele evitou um golpe de Estado. Golpe de Estado. Essa gente não sabe o que é Estado. Porque para você falar em golpe de Estado, primeiro você precisa saber o que é Estado. Estado, numa definição muito simples, que é do professor Dalmo de Abreu Dallari, que é um dos fundadores do PT. Ele fala que Estado é igual território, povo e direito. Território é a extensão geográfica. O povo somos todos nós. E o direito é a ordem jurídica que emana dos poderes constituídos pelo povo. Ora, se a gente vai pensar em golpe de Estado, não teve golpe de Estado no 8 de janeiro, nem tentativa. Golpe de Estado existe nas comunidades, nos morros, nesse complexo de favelas, porque o território nacional é tomado do Estado. Tanto é que o Estado não pode exercer ali o monopólio da força e as pessoas não gozam do direito do Estado. Veja o relatório que o Segré acabou de ler, fazendo o que com isso? Subjugando parcela do povo. Isso é golpe de Estado. Só que na cabeça do pessoal de Brasília, não é golpe de Estado, porque é território do pobre, é o povo pobre e o direito do pobre. Porque se fosse o território do Alexandre de Moraes, esse povo fosse a família do Moraes, e os direitos adquiridos eu ia falar magistratura, não, da majestade de Alexandre de Moraes, aí era golpe de Estado. Tá tudo errado. É a mesma coisa a GLO. Teve GLO no Rio quando teve G20. Vai ter GLO em Belém do Pará, porque estão com medo do apocalipse. Não, vai ter GLO para defender gente rica. Agora, GLO para defender gente pobre que mora na favela não tem. Isso é muito engraçado, porque isso divorcia desse discursinho, nós contra eles. Esse nós contra eles é o nós desses políticos hipócritas, demagogos, que só querem tudo para eles, porque o povo já ali olha para defender o povo pobre. Já que ela serve para defender o Lula, a Janja, as autoridades, os irmãos Wesley Safadão, quem tem grana podia servir para defender o pobre. E tem mais, esse encurralamento do Cláudio Castro. Nós estamos vendo aí, Conselho Nacional de Direitos Humanos, chefiado pela Macaé Evaristo, que é a ministra dos Direitos Humanos. Não teve uma palavra sobre a violação dos direitos humanos, em especial da não garantia ao devido processo legal para todos os presos, sem fazer juízo de valor se são honestos ou inocentes, culpados ou não, do 8 de janeiro, que tiveram todos os seus direitos devido processo legal negados. Aí ele vai, através dessa ADPF das favelas, que poderia se chamar ADFDP, não ADPF. Aí tem a jogadinha com o PGR e a jogadinha com o Alexandre de Moraes. Aliás, eu até me pergunto se o Barroso, ele anunciou tão rápido a aposentadoria, porque ele sabia que ia ter essa operação. A GLO foi pedida,
Foi comunicado à Polícia Federal. A Polícia Federal é a Gestapo da STF. Será que o Barroso não pediu a aposentadoria antes para não cair no colo dele? Este problema do Rio de Janeiro, eu fico me perguntando, mas cai no colo de Moraes e Moraes determina uma série de coisas a um governador. Você mandou flores ao traficante, você deu beijo na boca antes de dar um tapa, coisas desse tipo, coisas ridículas. Aí vem o Conselho de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, que eu chamo de deputinhas federais, pedindo a prisão do Cláudio Castro. Aí vem o Ministério Público Eleitoral, que é chefiado pelo PGR. O PGR é chefe do MPE, Ministério Público Eleitoral, e se insurge contra a decisão do TRE Fluminense, que inocentou o Cláudio Castro das acusações que ele tinha. Mas aí vem o MPE, chefiado pelo PGR, leva para o TSE um recurso pedindo a inelegibilidade e a cassação do mandato do Cláudio Castro, e o TSE coloca em pauta. Ao que me parece, o Cássio com K vai tirar de pauta, ou vai suspender através do pedido de vista. Mas tudo isso é um cerco que vai se formando contra o Cláudio Castro, justo na semana em que o crime organizado começa a ser enfrentado. Aí nós temos a fala do Lula, justo na sequência da fala do Lula, que traficante é vítima. Aí depois vem o Boulos na posse dele, na Secretaria de Relações Institucionais, é isso mesmo que ele assumiu, o Boulos? Aí ele pede um minuto de silêncio, fala que os verdadeiros criminosos não estão nas favelas. Mas aí eu não sei se combinou ou não, porque vem o Oruan, filho do Marcinho VP, que é um dos chefes presos do Comando Vermelho, e diz: os chefões do tráfico não estão nas comunidades, estão na política. Eu não sei se ele combinou com o Bolo não, mas casou lindamente. E por fim, eu não posso deixar de acrescentar que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 2024, teve um orçamento de 9 bilhões. No meio tempo, teve um corte de mais de 5. De mais de 4. Ou seja, mais de 5, desculpem. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela recebeu um pouco mais de 3 bilhões no ano de 2024. Estima-se que no mesmo ano de 2024, o Comando Vermelho tenha movimentado só no estado do Rio de Janeiro 6 bilhões. Mais, é o dobro praticamente, o dobro do que a polícia tem. Aí você imagina, que guerra paritária. Se é para vencer o Comando Vermelho, a polícia tinha que ter, no mínimo, 6 bilhões para comprar equipamento, para pagar o pessoal. Mas aí ontem à noite, em Brasília, na Câmara das Deputinhas, votou-se a urgência do projeto de lei do devedor contumaz, que vai atrás de devedores tributários, de sonegadores bilionários. Vale lembrar que o Rio de Janeiro tem 2 grandes devedores. Um é a Petrobras, que deve 28 bilhões ao Estado. Outro é a Refit, que é um escândalo no setor energético, que deve ao Rio 9 bilhões de reais. Imaginem, 37 bilhões, menos de 10% destinado à Polícia do Rio era capaz de acabar com o Comando Vermelho. E o que me espanta é, passou a urgência? Passou. 336 votos a favor, 50 contra. O que me espanta é que desses 50 contra, 32 são deputinhas do PL do Cláudio Castro, que ficam louvando a polícia, mas na hora de aprovar um projeto que pode pôr 37 bi no caixa do Rio de Janeiro, eles votam contra.